Quanta luz neste ambiente aos olhos, quem conduz. Queridos seguidores, como é que vocês estão? Aqui é a Tia Sou, Soraya Nakib. Soraya com isso, sua terapeuta holística. E nós vamos fazer esse papo mensal para o mês de março de 2026. O meu nome é Soraya com I. E o site www.sorayanakib, Soraya com I. E o Nakib, sobrenome, é com I. Soraya Nakib. Soraya com I, sobrenome Nakib. N-A-K-I-B, www.sorayanakib.com. A gente tem que repetir 1 milhão de vezes, principalmente ao QI de 87, que continuam me chamando de Sônia. Mesmo que você tenha carinho por mim e você me segue há 10 anos, continua me chamando de Sônia. Qual o ponto de querer me chamar pelo primeiro nome? Melhor me chamar de Tia Sou, você passa menos vergonha. Qual que é o meu nome? Soraya com I. O meu nome é o meu nome, o meu caráter é o meu caráter, o meu signo do signo de Áries não tem nada a ver com o caráter geral de ninguém. O signo não é caráter de ninguém, o signo é a característica e o arquétipo de presente do universo a você. Signo é característica e arquétipo de presente a você. O que é signo? É característica e arquétipo de presente a você. Signo é caráter? Não. Vai confundir de novo? Signo é caráter? Não. O Jeffrey Epstein era do signo de Capricórnio. Não significa que todo Capricórnio é predador pedófilo. O Adolf Hitler era de Áries, não significa que todo ariano é psicopata nazista. O nosso querido Chico Xavier, que segurava esse Brasil, era o único que segurava esse Brasil, era do signo de Áries, 10 de abril. 2 de abril, 10 de abril era o meu pai, que Deus o tenha, que faleceu no ano passado. E graças a Deus, já sonhei com ele 3 vezes, ele está muito bem lá em cima. E mesmo tendo me deixado uma dívida, ele está lá em cima. E os milionários e bilionários continuam morrendo indo lá para baixo, porque se um milionário subisse para o céu, um camelo entrava por um buraco de uma agulha. Eu aconselho a todos os milionários a pensarem nisso com muita inteligência e no final de sua vida fazer os cálculos e doar tudo aos estudantes de medicina e biologia interessados na cura, interessados no ser humano. Aquele que está interessado em inteligência artificial tem que ser avaliado se ele não é psicopata. Todos os cientistas que disseram que nós não passaríamos por uma ameaça da inteligência artificial, ou eles estavam mentindo, ou eles eram burros, ou eles pensam que são inteligentes, porém todavia são psicopatas inteligentes e mentirosos. Um dos três, nenhuma das opções é boa, nem a opção A, nem a opção B, nem a opção C, mas se você tem que ir 87, primeiro que eu falei rápido demais para você entender. Segundo, os cientistas prometeram que nós não seríamos ameaçados pela inteligência artificial, que tudo isso era imaginação de filme, de ficção científica. Estamos sendo ameaçados pela inteligência artificial, estamos sendo ameaçados. Isso é seríssimo. É mais sério que a guerra do Irã, é mais sério que o Mpox, é mais sério que o herpes zoster, é seríssimo. A marca do anticristo todo mundo vai ter que seguir por causa da inteligência artificial. O que está escrito na Bíblia, a profecia vai se cumprir, não tem escapatória. Por quê? Porque a gente tenta alertar, mas a gente não consegue. Eu sou a minoria, filha de Zion. No meu sangue tem sangue de Zion. O que é Zion, Tia Sou? Porque o QI de 87 é Sião. E o QI de 87 também não lê a Bíblia, não sabe o que é filha de Sião. Então, enfim, a gente tenta alertar, mas só uma minoria vai entender, só uma minoria vai escutar e ouvir, que todo mundo escuta, mas ninguém ouve. Ou todo mundo ouve, mas ninguém escuta. Todo mundo vê, mas ninguém enxerga. Ouvir e escutar, olhar e ver.
ou olhar e enxergar. É difícil a gente botar em prática o que a gente escuta e o que a gente vê. Será que a gente entende o que a gente escuta e o que a gente vê, o que a gente olha, o que a gente ouve? Será que a gente entende? Eu não sabia que o Ali Khomeini é Ali Khomeini, gente. O Ayatollah já morreu, QI de 87. Ô, minha gente, QI de 87, o Ayatollah já morreu. Esse é o Ali Khomeini. Ai, tia Sô, esse não é o Ayatollah? E a CNN dizendo que o cara é o Ayatollah. Se os jornalistas de grande porte confundem o nome do cara, que não deveria, porque isso é responsabilidade jornalística. Ali Khomeini, que morreu, era ariano do dia 19 de abril de 1939 e morreu ontem, 28 de fevereiro de 2026. Eu vi na previsão, tinha um ariano teimoso que era culpado de sua própria tragédia, que a gente viu na leitura do dia 23, na carta da tragédia, e eu perguntei, a culpa é tua? E eu respondi, sim, a culpa é tua da vossa tragédia. Eu falei, você vai ver o fogo pegar no parquinho, quer ver o parquinho pegar fogo? Você vai ver, porque você reciprocar essa guerra que você tem nesse círculo vicioso que não acaba porque você é teimoso. Eu falei. No dia 23 de fevereiro foi postado no canal a leitura de Áries, mas já estava feita no dia 22. Então, desde o dia 22 eu já tinha avisado e faz tempo que eu aviso sobre o ariano teimoso, que eu não sabia que ele era ariano. Talvez todas essas leituras que eu falei de um ariano teimoso, talvez todas essas leituras eu estava falando dele, mas eu não sabia. Muitas leituras que eu alerto a todos, os mentores não me contam quem é. Quando eu alertei do que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro, eu alertei 16 dias antes, mas eu não sabia. Eu só alertei que tinha um perigo enorme em cima da estrela de Davi. Até foi a capa das leituras de outubro. E daí no dia 7 de outubro, aquela tragédia, aquela atrocidade, e daquela tragédia aconteceu essas guerras recentes. O Líbano, que é o país do meu pai, também foi para o brejo. A minha irmã continua lá falida, divorciada. E agora o Catar também foi atacado pelo Irã. O que o Catar tem a ver com isso? O Catar, que sempre apoiou o Irã, sempre foi pacífico, nunca ficou contra ninguém. O Catar sempre foi odiado pelos vizinhos do Oriente Médio, pelo Catar estar sempre apoiando todo mundo. Apoia Israel, apoia o Irã, o Catar sempre apoiou todo mundo. O Catar nunca proibiu nenhum deles entrar lá, nem Israel, nem o Irã, nem ninguém. No Catar todo mundo podia entrar. Eu era comissária de bordo, nós tínhamos clientes judeus, clientes iranianos, clientes de todos os lugares. E nós éramos sempre mal vistos no Oriente Médio, porque a gente sempre aceitou todo mundo. Olha só o que o Catar levou. Uma facada pelas costas e foi atacado pelo Irã. E foi atacado pelo Irã, não foi atacado por Israel. Olha só. Porque o Irã não aceita a democracia, que todo mundo pode entrar, que todo mundo pode ser bem recebido. Então, o coitado do povo do Irã, gente boa, mas eles não abrem a boca para falar nada. Gente boa! Conheço muita gente do Irã, gente muito boa, gente muito humilde. QI deve ser 50, porque eles não abrem a boca para não entrar mosquito. E tem muita gente inteligente no Irã que são proibidos de desenvolver a inteligência, proibidos de entrar na faculdade, são proibidos, porque eles são inteligentes, mas eles são proibidos de aprender. E eu espero que o Irã seja representado pelo príncipe do Irã. Gente boa. Príncipe do Irã é gente boa.
Não é perfeito, ninguém é perfeito, mas é gente boa. Enfim. Vamos ao calendário astrológico. Esse calendário é muito perigoso. Março de 2026. Eu não vou nem comentar o que não interessa, só vou comentar sobre o eclipse lunar total em Virgem, em lua cheia, durante o mês de Mercúrio retrógrado. Mercúrio está retrógrado em Peixes do dia 26 de fevereiro a 21 de março. 21 de março vai ser o show do BTS na Coreia do Sul. Espero que... Eu já mandei aviso para lá, espero que eles tomem providência e operação extra cuidado com os terroristas e os meninos do BTS. Em particular, todos vocês com signo de Virgem, Gêmeos e Peixes forte no mapa astral, tomar muito cuidado nesse mês de Mercúrio retrógrado. Colocar a minutagem, calendário astrológico minuto 11. Mercúrio retrógrado, no minuto 13, lua cheia, eclipse lunar total no signo de Virgem. É um eclipse bomba. Todos os maléficos, muita gente me pergunta, Tia Sô, o que é ser energia maléfica? É ser contra Deus, minha querida. É você que idolatra o diabo, é você que pensa que existe bruxaria de Deus. Existe bruxaria de Deus? Pergunte-se, se você responder que sim, você é menos que o QI 87, você é menos que aquela idiota que respondeu que foi o Pelé que assinou a Lei Áurea. O que é Lei Áurea? Se você não sabe o que é Lei Áurea, você é menos de QI 80. Quem assinou a Lei Áurea foi o Pelé? Quem aboliu a escravatura no Brasil foi o Pelé? Então, se você diz que existe bruxaria de Deus, você é igual a mulher que respondeu que foi o Pelé que assinou a Lei Áurea. Você sabe quantos centavos tem em R$1 ou em $1? Aquele idiota, ator brasileiro que nos representa nos Estados Unidos, aquele canalha, dizer que a Lei Áurea e a Lei Rouanet não se comparam. Ele está defendendo a Lei Rouanet, ele é um canalha. É um canalha, safado, cretino, hipócrita que mora lá nos Estados Unidos, milionário. Ele não quer morar aqui na corrupção e na porcaria que está esse país, de medo de ter que fazer uma consulta para as filhas dele, aqui nesses idiotas médicos que só tem diploma debaixo do sovaco, mas ninguém tem competência. Então ele mora lá nos Estados Unidos porque lá tem mais competência, porque ele é um hipócrita comparando a Lei Áurea com a Lei Rouanet. Lei Rouanet, excelente, maravilhosa para dar dinheiro aos artistas. Podia ter uma lei para fazer vacina contra o Mpox e contra o herpes zoster.
Porque se tem 10 milhões para gastar com Lei Rouanet, tem que ter 10 milhões para gastar com vacina a todos. Se tem dinheiro para gastar com comitivas internacionais viajando o mundo, tem que ter dinheiro para ter vacina. Vacina do Covid não precisa, não precisou, mas os ignorantes de média 87 exigiram vacina para o Covid. Por que os ignorantes de média 87 não exigem vacina para o Mpox e para o herpes zoster? Por que não exigem? Por quê? Esses últimos 4 anos tivemos mais mortes causadas pela dengue do que o ano que nós tivemos o Covid. Esses últimos 4 anos tivemos um total de mortalidade pela dengue maior do que a mortalidade do Covid. E a vacina contra a dengue também é perigosa, mas todo mundo deveria exigir vacina. E todo mundo deveria ter consciência de parar de ser safado e se esfregar por aí. E o Mpox não é doença de macaco, eu tô de olho em vocês, hein? Mpox não é doença dos nossos macacos brasileiros, ela é de origem de macacos da África, não tem nada a ver com os nossos macaquinhos brasileiros, porque o QI de média 87 já vai lá e taca pedra nos macacos, bota fogo nas florestas, mata tudo quanto é macaco por aí por espingarda, porque ouviu dizer que o Mpox veio do macaco. Ela vem de origem científica da África, dos macacos. Não tem nada a ver com os nossos macacos, seus ignorantes de QI 87. Sabe como é que pega a Mpox? Da canalice, da safadeza, do suor, principalmente pelo ato sexual. Foi isso que a doutora disse, que 80% dos contaminados, agora temos 89 confirmados no Brasil, tudo pelo ato sexual, são prostitutos e a maioria do sexo masculino, 80% do sexo masculino. Então é a falta de vergonha na cara, é a falta de higiene, é a falta de moral. Doença sexual ou é abuso sexual ou é a falta de higiene e de moral, é um dos dois. Tem 2 motivos pelo qual você pega uma doença venérea. Ou é falta de vergonha na cara, ou você foi abusado sexualmente. Só tem 2 motivos. Qual que é o teu motivo? O herpes zoster, geralmente, são as mulheres que pegam do marido canalha que já tiveram um ato sexual com alguma prostituta por aí, que fica incubado o vírus e depois de 20 anos aparece. Vamos ser sinceros, esse país, ele precisa de regras, igual o presidente disse, mas é regras de moral, regras de consciência, de higiene, regras de QI. A pessoa precisa estudar quando ela é criança, porque o QI só desenvolve dos 4 aos 10 anos de idade. Se não estudou dos 4 aos 10 anos de idade, atrofia, o cérebro não aprende mais. Daí cresce e vira uma adolescente burra, vira uma adolescente ou adolescente sujo, sem noção moral, pega uma doença venérea, passa doença venérea. Esse país é uma nojeira. A gente tem medo de cumprimentar qualquer pessoa. E hoje, o caso que nós tivemos esses dias do Mpox, o primeiro aqui em Foz do Iguaçu, um brasileiro que reside no Paraguai foi para o SUS aqui ver o que está acontecendo com ele. E como ele não sabia que ele estava contaminado, suado, porque aqui faz um calor de 40 graus no verão, hoje estávamos com 38, estava bom, mas esse dia que ele foi se consultar estava 41 graus, nessa consulta ele já passou esse suor contaminado para outros 4 em observação. Se a imunidade desses outros 4 não for aquela boa, maravilhosa, então meus pêsames, os outros 4 já pegaram também. Eu não peguei nada, nunca peguei nada na minha vida, sempre viajei o mundo inteiro, nunca peguei doença de avião. Banheiro de avião é podre. Se vocês estão pensando que o banheiro é esterilizado depois de cada voo, vocês estão muito enganados, vocês não sabem de nada. O avião ele é esterilizado uma vez
a cada 90 dias que ele vai para o hangar ser esterilizado. Então, de voo para voo, eles tiram o lixinho dali por cima e fica assim mesmo. Vírus e bactérias está tudo ali. Nós, comissários, nunca botamos a nossa mãozinha na maçaneta da porta do banheiro. A gente usa luva, abre a porta, joga a luva fora, fecha a porta, usa a luva, abre a porta. A gente não toca em nada. Nós éramos treinados com o mesmo treinamento da NASA, o mesmo treinamento do FBI, o mesmo treinamento dos melhores time de organização especial militar contra terrorismo. O treinamento da Qatar Airways venceu 8 anos como o melhor treinamento de segurança a bordo e dos aeroportos mundiais. Então, o meu treinamento era para garantir que eu não ficasse doente, que eu não pegasse nada de ninguém na rua, em lugar nenhum. Agora, o QI de média 87 não vai gostar, porque o treinamento de higiene para você não pegar uma doença é para você parar de ser safado, ou homem ou mulher, safado ou safada. Daí você não vai gostar, porque esse não é o país da higiene, esse é o país da sacanagem, do pega-pega, da beijação, do se agarra. Ah, eu vou pegar essa gostosa, eu vou pegar esse gostoso, porque aqui, esse é o país do Brasil. Os hospitais estão lotados de doença. Daí você não quer falar de doença venérea, fala de outras doenças. Você come comida esquentada no micro-ondas e toma refrigerante. Ou seja, o país está podre. 10% da população sabe comer, 10% da população tá top, 10% da população não tem anemia, 10% da população estão maravilhosamente excelente, e o doutor faz assim, ó, uau, qual o teu segredo? Ensina pra gente. 10% da população. E muita gente com muito dinheiro que não sabe ter saúde. Muita gente com muito dinheiro que ensina errado para os filhos. Ensina os filhos a comer comida esquentada no micro-ondas e a tomar refrigerante 1 litro todo santo dia. E tem a família dos golpistas, porque agora virou tradição ser golpista, passa de geração para geração. Eu vou te ensinar como é que você vai ser golpista, para você dar golpe e você ter dinheiro no banco. E não se preocupa não, queridinho. Não pensa em Deus, porque Deus não existe. Esse é o povo brasileiro. Eles estão sempre na negação que Deus não existe, que depois que morrer, eles querem que o céu existe, mas não acreditam que Deus existe, que depois que morrer vai todo mundo ser perdoado e ir para o céu. Eles não acreditam em Deus, também não deviam acreditar que existe céu. Porque eles não querem morrer e descer para o inferno. Então, a é tipo burrice misturado com canalice. Então, quando a pessoa é burra e canalha, e ela tem um QI de 100, ela vira golpista. Até 130, golpista inteligente que dá golpe de milhões e vai morar em Dubai, tem um QI de 130. Quando a pessoa tem QI de 150 para cima, ela já está espiritualizada, ela entende que não adianta o ser humano ter muito dinheiro se o mundo explodir e acabar, para não ter lugar para gastar todo esse dinheiro. Quando uma pessoa tem o meu QI de 150, ela sabe que dinheiro não traz felicidade, ela sabe que nós precisamos ter respeito entre os homens e os animais, que está escrito na Bíblia. Jesus é contra as guerras, Jesus não apoia a arma nuclear, Jesus não apoia a guerra, porém, todavia, no entanto, Jesus apoia defender a sua terra, e ninguém tem o direito de entrar na sua terra, ninguém tem o direito de invadir as suas terras. Nós precisamos de prefeitura nesse planeta Terra. Prefeitura. Precisamos de quê? Prefeitura nesse planeta Terra. Em grande escala.
Precisa de policiamento, precisa de organização, precisa de prefeitura. Nós somos o melhor bairro da Via Láctea. Entre todos os sistemas solares, o nosso sistema solar, eu garanto a todos vocês que é o mais bonito da Via Láctea. O nosso planeta Terra é o mais bonito da Via Láctea. Esse planeta está por um fio de ir para o Beleléu. No Apocalipse, presta atenção, tem uma esperança que vai sobrar 1/3 da humanidade, mas nada impede que o livre-arbítrio do ser humano canalha faça com que não sobra ninguém. Não sobra ninguém, acabou, explodiu, pum! Ninguém garante que o ser humano não possa ultrapassar do limite do perdão de Deus e explodir esse planeta. Não vai sobrar ninguém para contar a história. E esses cientistas canalhas, safados, mentirosos que disseram que nós não passaríamos por uma ameaça da inteligência artificial. Cadê a cara desses canalhas que agora não aparece? Tá todo mundo escondido. Todo mundo escondido. Você vê que eles não dão mais entrevista. Faz um mês que eles estão sendo procurados para receber respostas do que está acontecendo na internet, porque tem muita gente que já percebeu. E eles estão fugindo, não estão dando entrevistas. Vamos ao tarô? Eu avisei sobre a lua do eclipse lunar total nas leituras mensais, para ninguém fazer carta nenhuma dos 3 pedidos. Em caso você não saiba ser uma pessoa positiva, você vai reciprocar de volta para você aquilo que você não quer. Na ignorância de não saber ser positivo, de praticar a gratidão. A pessoa pede: ai meu Deus, não quero mais pagar conta, não quero mais pagar isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais governo corrupto. Então você está pedindo na negação, acaba você aumentando as contas e aumentando o governo corrupto. Então se você não sabe pedir com gratidão, gratidão, meu Deus, por ter um governo maravilhoso. Gratidão, meu Deus, por ter um governo mais honesto do planeta. Se você não sabe pedir em gratidão, fica quieto, não faz carta nenhuma, porque você só estraga o que a gente já fez no dia 17 de fevereiro para arrumar esse país e arrumar esse planeta. Lembra dos 144 mil da Bíblia, que são esses 144 mil que vai dar um jeito nesse planeta? É por causa desses 144 mil que vai ter esperança de sobrar 1/3 dessa população canalha, egoístas, que não pensam na mãe natureza, que não pensam nas abelhas, que só pensam em pornografia, inteligência artificial e fazer namorada agora de robô de plástico, né? Já que não tem nenhuma mulher idiota, então faz uma namorada de robô de plástico e vender a $30.000 e todo mundo comprando, já encomendado. Já tem 1 milhão encomendado, que tem 1 milhão de homem canalha que agora vai entrar a moda de pegar namorada de plástico, porque daí ela não reclama, ela não pede dinheiro, ela não gasta o teu dinheiro e você pega ela todas as noites, bonita, macia, não precisa fazer depilação. Esses são os homens, esse é o planeta canalha, o planeta canalha que a gente habita, de homem canalha, que agora virou moda encomendar namorada de borracha de robô. 1 milhão encomendados, tem 1 milhão de boneca encomendada a $30.000. Como tem homem podre nesse planeta, como tem dinheiro nesse planeta incrível. Tem dinheiro para gastar, tem dinheiro para Lei Rouanet, tem dinheiro para as viagens de todos os governos, das comitivas de todos os governos, só não tem dinheiro para as vacinas para o povo, não tem dinheiro para aposentadoria. A minha mãe solicitou LOAS, estou solicitando LOAS, e aí? Vamos receber ou não vamos receber, governo? O LOAS da minha mãe solicitado, dona Zilda Naves, vai receber ou não vai receber? Porque ela não contribuiu, morou no Líbano, está falida, viúva. Precisamos de assistência. Vamos receber assistência ou não vamos receber assistência? Eu estou esperando.
Eu fui negada, eu fiz cirurgia na coluna e eu fui negada a aposentadoria e eu contribuí. Eu devia ter sido atriz para receber salário da Lei Rouanet, porque beleza, inteligência para ser atriz eu tenho, só que eu não tenho. Eu não tenho sacanagem para deitar no sofá de diretor nenhum. Não tenho sacanagem para me vender a ninguém. Então não dá certo, né? Não dá certo. Nem no Brasil, nem em Hollywood, né? Já me disseram que eu tenho jeito para ser comediante de stand-up, de comédia. Será? Vocês acham engraçado o que eu falo? Eu não acho nada engraçado. A honestidade, a verdade, na onde a gente vive nessa sociedade, não tem nada de engraçado. Não é engraçado viver numa sociedade assim. Eu não acho graça nenhuma. Um canalha que fala que a Lei Rouanet é comparada com a Lei Áurea, já pensou? Já pensou? Você já ouviu isso sair da boca de alguém, comparar a Lei Áurea com a Lei Rouanet? Já ouviu isso pelos seus ouvidos? E a gente tem que perdoar os canalhas. O perdão, se a gente não passar pelo perdão, a gente não vai para o céu. Como que a gente consegue perdoar tanto? Não é nem como a gente perdoa. Como que a gente arruma tanto espaço no coração para perdoar tanto? Tanto! Tem que perdoar demais! Tem demais! Onde eu arrumo tanto espaço no coração para perdoar? Como que eu vou perdoar? Não tem espaço mais para perdoar. Eu perdoo um dia, daí amanhã vem 10 problemas para eu perdoar. Hoje eu perdoei um, amanhã tem 10. Eu não aguento mais perdoar. Acabou, eu não aguento mais. Meu coração perdoa de milhões. Se eu fosse receber R$1 por cada perdão que eu já dei, eu tava trilionária. Lei Rouanet comparada com a Lei Áurea? Que é isso? Não acho graça no Brasil, eu não acho graça nos problemas do Brasil, não acho graça nenhuma. Ninguém deveria fazer piada da desgraça, da burrice desse país. Não é piada. O caso Orelha não é piada. Vocês já esqueceram o caso Orelha? O cachorro que foi assassinado em Florianópolis por adolescentes no plural. Não é piada. O Brasil não é piada. O Brasil era para ser a primeira potência do mundo, era para a gente dominar o mundo e dizer ao mundo para que todos sejam felizes. Era para nós sermos o país mais rico do mundo, era para nós ter a responsabilidade de erguer a cabeça como o Trump. O Trump passa e ele diz que ele manda no mundo. Era para nós ter essa capacidade, era para nós ser a primeira potência do mundo, era para nós sermos. Mas depende do povo. Depende do povo querer estudar dos 4 aos 10 anos de idade para não atrofiar o QI. O QI só acontece na infância, para poder ativar os neurônios do cérebro e daí dar continuação. E não pode se alimentar com porcaria, tem que comer proteína e nutriente, tem que comer verdura, tem que tomar vitamina. Não adianta a pessoa se encher de caloria e carboidrato que não tem nutriente, não tem vitamina. Plástico, comida de micro-ondas é plástico.
Então a pessoa já é inteligente quando ela é criança, mas ela tem que continuar, ela tem que estudar e se alimentar com saúde, com nutriente, com vitamina, com proteína. Tem que nutrir. Agricultura sem nutrição, a fruta não tem qualidade, nada tem qualidade. Água sem pH é veneno. Ar sem oxigênio é veneno. Quem assinou a Lei Áurea? Foi o Pelé? Bota aqui nos comentários, sem olhar no Google. Jura pela tua mãe que você não vai olhar no Google. Bota aqui nos comentários quem assinou a Lei Áurea sem olhar no Google. Bota aqui nos comentários quantos centavos tem no real sem olhar no Google. Bota aqui nos comentários se você sabe responder alguma coisa certa sem olhar no Google. De todos os meus seguidores, 2 responderam quais são os 4 pilares da humanidade e os 4 pilares cristãos. Essas 2, uma respondeu certo e a segunda copiou da primeira. Você pensa que eu não sei? Essa segunda copiou da primeira, ela ganhou a extensiva de presente. Eu dei para ela. Primeiro, ela não sabe o endereço eletrônico dela no YouTube. Já é suspeita, às vezes nem foi ela, né, Fabiana? Eu pedi para ela, Fabiana, Fernanda, Fabiana, 2 ganharam. @flor não sei do que, Flor de Lis, essa ainda não apareceu. Essa que acertou foi a primeira e a outra copiou dela. Daí eu falei no WhatsApp, então só me manda o teu endereço eletrônico para eu ter certeza que é você. Ela não sabe o endereço eletrônico dela do YouTube. Ela não sabe. Como que ela não sabe? Não sei se é ela. Mas eu dei para ela a extensiva. Daí eu falei para ela, tá bom, se você não sabe, tudo bem, só me manda a resposta que você mandou no comentário, no teu comentário. E ela esqueceu, ela não sabia mais a resposta. Daí ela começou a me mandar um monte de resposta. Eu falei, não, falta um que tá errado. Não, primeiro eu falei, falta 2, agora falta 1. Daí que ela deve ter lembrado e mandou. Quer dizer, se ela soubesse a resposta, ela não tinha esquecido, se ela não tivesse copiado da outra. Agora, a outra que acertou realmente, que é @flor de... Tá postada lá no Instagram. Ela continua postada porque eu tô esperando ela entrar em contato. @linha de flor. @linha de flor no Instagram. Tá lá postado. Parabéns. Entre em contato pelo DM ou pelo WhatsApp. @linha de flor. Cadê você? Você sozinha acertou os 4 pilares cristãos da humanidade. E a outra copiou de você. É por isso que eu apaguei os comentários delas para ninguém copiar. Se você acertar quais são os 4 pilares cristãos da humanidade, você ganha a leitura extensiva do amor do signo que você quiser. No caso, essas 2 aqui são de Áries. Quais são os 4 pilares da humanidade? Os 4 pilares cristãos. Nós estamos dentro de um deles agora na quaresma cristã. O que é quaresma? Quem é de 87 também não sabe. O que é quaresma cristã? Quantos dias tem a quaresma cristã? Quem é de 87 não sabe. E nós estamos dentro da quaresma cristã e do Ramadão, os 2 juntos. Por isso que eu estou jejuando duplamente até terminar o Ramadã e a quaresma. Quando terminar o Ramadã, eu continuo os 40 dias de quaresma. O que é pilar? Os 4 pilares cristãos da humanidade. Todo mundo está respondendo errado porque ninguém entende que os 4 pilares é o que você faz para você libertar o teu espírito e ir para o céu.
Muita gente está respondendo respostas excelentes, mas que não são os 4 pilares que você faz para você. É o que você faz para você, os 4 pilares. O que é um pilar? Aonde você encosta, aonde você se apoia, para você não cair. O pilar, ele tá te dando apoio para você não bater a cara no chão. Então você encosta no pilar. Os 4 pilares cristãos da humanidade é para você fazer para você. Mas muita gente está me dando resposta dos fundamentos da igreja. Os 4 fundamentos da igreja. Eu não quero os 4 fundamentos da igreja. Eu quero os 4 pilares que você faz para você. Não é para ninguém, é por você. Os 4 pilares é o que você faz por você. Mas está todo mundo me respondendo os fundamentos da igreja. Respostas maravilhosas, mas não foi isso que eu perguntei. O que você faz por você? Qual a sua obrigação? E geralmente ninguém faz. A obrigação por si mesmo, ninguém faz. Porque se vocês fizessem, vocês sabiam a resposta, então vocês não fazem. Nenhum de vocês faz. Se vocês fizessem, vocês sabiam. Estamos dentro de um delas agora e ninguém entende. E eu falei isso várias vezes. Um dos pilares está agora, acontecendo agora. E você não está entendendo que você não faz. Você não faz os 4 pilares. Por isso que você não sabe a resposta. Pilar é o que você faz para você, para se apoiar, para você não cair. Vamos ao tarô. Não tem graça. O mês de março não tem graça. Mercúrio retrógrado, super eclipse lunar para detonar a humanidade, porque vem um canalha, um dos satanás, fazer um trabalho de amarração, de vingança, ou para ganhar as eleições contra o candidato da oposição dele. Daí ele vem e acaba com todo mundo que é para ele vencer. Não tem graça, o mês de março não tem graça, a ignorância é demais, eu não acho engraçado. O meu limite de perdoar, perdoo esse, daí vem um cara, um safado, dizer que a lei Rouanet se compara com a lei Áurea, ou não se compara, porque a lei Rouanet é muito mais importante. Eu sei lá o que tem na mente de um ser humano que tá ganhando uma CLT, e o que tem na mente de um canalha milionário de Hollywood. O que é isso, gente? Quando a pessoa é pobre e tá passando por uma CLT, a gente entende a ignorância do QI 87, mas uma pessoa que tem fama, que tem dinheiro, que tem sociedade, que mora num país que presta, falar uma asneira dessa, como que a gente vai perdoar? Como? E daí eu tenho que entrar em oração, parar de chorar. Mas não consigo rir, eu não acho piada de nada. Nada. A gente não para de passar vergonha. A gente não para de passar vergonha. É uma vergonha atrás da outra. Aquele canalha que casou com a menina de 12 anos, isso não é burrice, isso é crime. Não era pra gente estar perdendo nosso tempo com tanta... Não era pra gente estar perdendo nosso tempo. A gente podia estar falando de outras coisas, que não sobra tempo para conversar do que presta, porque a gente tem que conversar do que não presta. Eu gostaria de ensinar a vocês outras, ou comentar com vocês outras coisas maravilhosas que eu tô vendo por aí, mas que não dá tempo de comentar.
Porque a gente tem que comentar a prioridade do sofrimento da sociedade que estão precisando de vacina, estão precisando de sociedade, estão precisando de apoio. Então não dá para a gente comentar de coisas boas. E os 1000 anos de paz, que teremos 1000 anos de paz, não vai ter canalha reencarnado no planeta, não vai ter canalha casando de 32 casando com menina de 12, não vai ter canalha matando cachorro na praia de Florianópolis, não vai ter canalha dizendo que a Lei Rouanet e a Lei Áurea não se comparam porque a Lei Rouanet é mais importante. Então não vai ter esse tipo de gente reencarnado no planeta. Tarô número 47. O que a senhora está bebendo hoje, tia Sô? 2 dedos de água de coco, 6 pedras de gelo, um tablete de vitamina C e um limão verde espremido. Sem açúcar, sem adoçante. Tarô. Vamos lá. Áries. Signo de Áries. Arcano maior do julgamento. O chamado. Qual o arcano menor? Essa é uma leitura complementar à leitura mensal. É complementar, ou seja, ela complementa o que faltou na leitura mensal. E o que complementa, tia Sô? É o que eu não disse na leitura mensal. Cavaleiro de Copas. O que é o Cavaleiro de Copas? Nove de Copas e Cavaleiro de Paus. Aqui você tem 2 pessoas te admirando. Uma pessoa te admirando, mentirosa, safada, canalha, te admirando, e outra pessoa te admirando, apaixonado. Ou seja, o canalha, mentiroso, safado, e o outro lado é como se fosse... Você tem 2 admiradores, um do lado da esquerda e um do lado da direita. E lado de partido político foi criado pelo QI de média 87, no Brasil e nos Estados Unidos. Quem tem inteligência sabe que partido político não tem lado. Mas para ser mais fácil ao povo entender, foi criado os lados, da direita e da esquerda. Então aqui você tem um admirador da direita e você tem um admirador da esquerda, e os 2 lados aqui, não sei como, estão de acordo que você tem razão. Os 2 lados estão de acordo que o signo de Áries tem razão. Talvez eu, no meu caso, tem 2 pessoas, uma do lado da direita, uma do lado da esquerda, as 2 concordando que eu tenho razão, que nós precisamos de vacina contra o Mpox. E que nós temos dinheiro para ter vacina, se nós temos dinheiro para a Lei Rouanet e para as comitivas internacionais. Então nós temos dinheiro. Aqui você está sendo admirado pelos 2 lados. É isso que eu vejo ao signo de Áries. No mês de março de 2026. Esse arcano do julgamento é o chamado. Você está chamando a atenção dos 2 lados
É como se você fosse uma professora justa e chamando a atenção de todos os alunos sem puxar o saco de aluno nenhum. E no final, todos os alunos vão te admirar quando você sair da sala e ninguém vai te chamar de idiota ou de covarde ou de nada pelas costas. Vai todo mundo abrir a boca, ficar sem resposta e ninguém vai conseguir dormir de noite. Porque você está dando uma aula que realmente cativa os dois lados, está ensinando a todo mundo sem partido político e todo mundo volta para casa um pouquinho mais inteligente, porque finalmente foram para a escola aprender matéria, não para aprender ideologia. Dos 4 aos 10 anos de idade é aonde o ser humano desenvolve o QI. Se não estudar matéria, fica atrofiado. Ok, signo de Áries, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Signo de Touro. Sol, Lua e ascendente em Touro, arcano maior para março de 2026. E se eu fosse você, signo de Touro, eu ouvia o que eu disse no começo desse vídeo, tudo. Os primeiros 46 minutos desse vídeo é melhor que você escute. Aqui, arcano maior de Touro, a Imperatriz, planeta de Vênus. A mãe natureza. É a sua responsabilidade nutrir a todos. É a sua responsabilidade dar carinho a todos. É sua responsabilidade ter este papel de imperatriz perante o ser humano, a família, a fauna e a flora. A imperatriz é a mãe natureza, é a Gaia, é o arcano maior de Touro e de Libra, é o planeta de Vênus. E quando ela entrar retrógrada, Vênus vai entrar retrógrado, eu ia deixar para falar em abril, mas já que saiu aqui, vai ser muito pior do que o Mpox. Ou seja, se agora tem alguns casos no Brasil, sabe-se lá o que vai acontecer quando Vênus entrar retrógrado, porque o que já está à vista do problema multiplica. O Covid-19, ele começou em 2019, em dezembro de 2019, e ele explodiu em 2020 quando Vênus entrou retrógrada. Agora, quando Vênus entrar retrógrada no final de abril, você tem que já estar preparado. Os postos de saúde, emergência, já tem que estar preparado. Vamos se preparar já agora. Começa a se preparar um mês antes, 2 meses antes, porque Vênus vai entrar retrógrado. Arcano menor para Touro. 3 de espadas. O que é o 3 de espadas? 7 de copas. Aqui você tem que procurar opções contra as doenças, contra o 3 de espadas. Você tem que procurar opções. Eu detesto essa carta 7 de copas, a pior carta que tem no tarô. Mas já que ela veio no teu conselho, é para você procurar imediatamente soluções de prevenção contra o 3 de espadas. Porque vai ser dor física, espiritual e mental. Vai ser dor física, ou seja, no corpo das pessoas. Vai ser dor espiritual, no espírito da pessoa. E vai ser dor
mental, porque a pessoa vai estar tão preocupada que o mental dela não vai conseguir analisar e pensar direito como reagir, ação e reação. Na hora da crise, na hora da emergência, a pessoa tem que ter uma disciplina e uma prática, por isso que ela é treinada pelo Exército, ou pela NASA, ou pela FBI, para ela poder ter reação imediata quando acontece uma crise, uma catástrofe. Então a gente tem que estar sempre preparado para que possa poder ter reação o dia que o pior acontecer. Aqui está dizendo que é melhor vocês se prepararem com planos de ação em caso aconteça um surto de mpox ou de dengue ou de outra coisa, ou de uma catástrofe, ou do apagão, ou do tsunami, do furacão, do vulcão. Tia Su, no Brasil não tem vulcão, mas eu tô falando do mundo, não é só o Brasil que me assiste. Nos Estados Unidos tem vulcão, na ilha do Havaí, no arquipélago do Havaí tem vulcões, arquipélagos por aí cheios de vulcões, o mundo tá cheio de vulcão. Tsunami pode acontecer em qualquer lugar, mas geralmente acontece por causa que é causado após terremoto submerso. Meu Deus, não é um mês engraçado, não é um mês para você ser crítico e acusar o inimigo. É um mês para a gente se preparar e analisar e admitir, aceitar que existe a burrice dominante. A gente tem que aceitar que a burrice dominante predomina para a gente poder consertar. Porque se você fica na negação e diz não, então você não consegue primeiro aceitar e entender o problema, aonde está o problema, para poder dar solução. Signo de Gêmeos. Eu não estou zangada com o signo de Touro, eu estou zangada com tudo e com todos. Eu não aguento mais perdoar. Eu tô cansada de perdoar. A gente perdoa um, amanhã tem 10 que a gente tem que perdoar. Eu não tenho mais tempo para viver só perdoando. Signo de Gêmeos, arcano maior para março. O pendurado. Sete de ouro. O que é o sete de ouro? Rainha de ouro. Gêmeos, Mercúrio retrógrado tá caindo tudo aqui. Sete de ouro, rainha de ouro. Duas cartas de grande paciência e inteligência.
Aliás, 3 cartas de grande paciência e de inteligência. São 3 cartas que estão pedindo, gritando, calma. São 3 cartas que estão gritando, não é atacando que você vence, é nutrindo que você vence. São 3 cartas dizendo que é um grande sacrifício você ter que dar a quem você não quer, nutrir o campo que não te pertence. É um sacrifício você fazer a quem não merece. Mas são 3 cartas de sacrifício, de tempo, de carinho, dar a quem não merece. E como que a gente consegue fazer isso? É você entender que você vai estar ganhando. A carta da Rainha de Ouro, ela está ganhando. A carta do 7 de Ouro, ele vai ganhar futuramente. Então você fazendo esse sacrifício de dar carinho da Rainha de Ouro, dar amor, compreensão, perguntar para o QI de 87 o que você precisa, meu irmão, para ser feliz. Você sabe que essa pessoa é ignorante, ela é burra, ela não entende nada de nada, mas você tem que ajudar. E não adianta você querer ensinar ao ignorante de QI 87 que não entende nada de nada, com a sua opinião, ou você querer convencer o QI de 87 mencionando tudo o que aconteceu para ver se o QI de 87 entende. Não adianta, porque o QI de 87 não vai entender. O QI de 87, eles entendem o QI de 87. Então, quando você aparece com um sanduíche gostoso e uma garrafa de refrigerante e oferece ao QI 87, primeiro que eles vão prestar atenção, daí eles vão responder qualquer coisa que você perguntar, ok, sim, porque eles estão comendo e enchendo o estômago que precisa de calorias. O estômago, ele se enche e fica feliz de calorias. O cérebro precisa de nutriente. Então, para falar com o QI 87 que o cérebro está atrofiado, você tem que encher o estômago dessas pessoas. E você vai vencer, afinal. É enchendo a barriga do QI de 87 que você vai vencer. Se você está fazendo uma campanha política e você está querendo mudar o QI de 87 através das suas palavras inteligentes, esquece, muda de estratégia. A estratégia aqui é dar carinho, Rainha de Ouro. É dar alguma coisa tangível, Rainha de Ouro. Sanduíche e refrigerante. A Rainha de Ouro, ela enche o estômago das pessoas. Então, ela sabe que o QI de 87, a carta do sacrifício, não vai entender a verdade, não vai entender a matemática, mas vai entender o sanduíche e o refrigerante. E daí, seja lá o que você disser, enquanto eles estão comendo e mastigando, porque a Rainha de Ouro, ela representa os bois e as vacas, o gado, os porcos. Então, quando você dá pérola aos porcos, não adianta. Se você der o que os porcos não dão valor, não adianta. Eles recebem, eles comem, mastigam e não adianta. Então, aqui tem uma estratégia de você ser empático, perguntar ao QI 87 o que você precisa para ser feliz. Mas antes de perguntar, aparece com sanduíche e refrigerante. Mas você não coma essas calorias e não tome esse veneno, que é para o teu cérebro continuar inteligente, ok? Mas campanha política é assim. Se você quer conseguir entrar no cérebro de QI 87, não é através da inteligência e dizendo a verdade na cara deles, porque eles vão ficar com mais raiva de você
e o estômago vai começar a pedir comida e caloria e vai ficar nervoso. Se o estômago fica nervoso, o QI de 87 explode. Então é com carinho, com sanduíche e refrigerante que você fala com QI 87, que daí você vai conseguir alguma resposta e alguma aprovação. Se você se interessa em querer convencer a quem não está entendendo. Ok, signo de Gêmeos? E vamos ao signo de Câncer. Signo de Câncer. Arcano maior do 0. O arcano maior do 0 é um arcano que está pedindo para você recomeçar os pensamentos. Começa do 0 porque você estava equivocado. Principalmente se você deseja fazer uma casinha em Marte ou fazer uma casinha na Lua. Começa tudo de novo. A inteligência artificial que os cientistas prometeram que não haveria uma ameaça da inteligência artificial, ou eles são mentirosos ou eles são canalhas mentirosos, um dos dois. Porque eu acredito que cientista não é burro. Então, se cientista disse que não aconteceria uma ameaça da inteligência artificial, então se ele não é burro, ele é mentiroso. E se você tá entendendo o que eu tô falando, então começa a repensar do 0, porque estamos sendo ameaçados pela inteligência artificial. Você que é o signo de Câncer e que gosta tanto da inteligência artificial, que acha bonitinha a inteligência artificial. 2 de espadas, aqui bipolar, narcisista, inconsistente, indeciso, sem conseguir enxergar o futuro da ameaça da inteligência artificial, não consegue enxergar nada, tá sempre pensando no pior, não consegue uma solução aos problemas, daí quer sair do problema sozinho, e os outros que se dane e que o mundo exploda. Eu não me chamo Raimundo. Egoísta. 4 de ouro aqui, 4 de paus. Aqui é o conselho do 2 de espadas. O conselho é pensar na celebração mútua a todos, para que todos comemorem ter uma casinha na Lua. Se você vai sozinho, não vá. Ou você leva todos com você, porque o teu espírito, mesmo estando na Lua, um dia ele vai morrer. Vai morrer. Você pode preservar o teu cérebro, mas não pode preservar o teu espírito. E quando o teu espírito sair do teu corpo, uma hora vai sair, mesmo que você preserve o teu cérebro. Esse espírito vai sofrer e não vai mais reencarnar. É muito triste uma pessoa tá pensando nela para ela se salvar sozinha. Então queira que todos se salvem. Salve este planeta Terra. Entenda que o planeta Terra é o teu 4 de paus. É o melhor bairro da nossa Via Láctea, o bairro mais lindo que todas as civilizações da Via Láctea
sentem inveja e gostariam de morar nesse bairro que infelizmente a prefeitura agora do bairro do planeta Terra não está muito boa. Nós, o planeta precisa de prefeitura. O conselho do 2 de espadas é o 4 de paus. É fazer o nosso quintal ser ambiente para receber a todos nessa linda celebração, para receber todas as civilizações da nossa Via Láctea no nosso planeta. O conselho é arrumar esse planeta para a gente poder receber as outras civilizações que olham para esse planeta infectado, cheio de vírus e bactérias e sentem medo de chegar até aqui e ficarem doentes, ou serem assassinados, ou serem estuprados, abusados, como fizeram com o cachorro orelha. Já pensou um ser de outra civilização sabendo do que aconteceu com o cachorro orelha, como nós nos comportamos na sociedade? Já pensou o que eles pensam dessa raça humana canalha? Já pensou qual exemplo? Nós só passamos vergonha, e o país que mais deixa o planeta Terra passar vergonha na Via Láctea é o Brasil. Um cara vem dizer que a Lei Áurea se compara à Lei Rouanet. Daí vem a inteligência de outra civilização, eles vão estudar a Lei Áurea, eles vão saber o que aconteceu e vão ver o que é a Lei Rouanet. Você pensa que uma civilização de inteligência avançada não vai entender que nós somos corruptos, canalhas e hipócritas, assassinos e perigosos? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que cuidar desse planeta, dessa prefeitura, dessa humanidade, para poder receber outras civilizações e poder receber ajuda de civilizações avançadas e poder ter conexão com eles, sem eles terem receio de entrar em contato com a gente, porque a gente não presta, porque nós temos muitas doenças, porque nós somos psicopatas, matamos cachorros com parafuso na cabeça, porque nós não sabemos diferenciar a Lei Áurea da Lei Rouanet. Como que outra civilização mais avançada vai querer amizade com um povo maluco, assassinos, hipócritas? Como? Doentes, doença venérea, mpox, doença venérea que não falta nesse mundo. Como que outra civilização vai querer ter amizade com um planeta podre desse, cheio de lixo, cheio de doença, cheio de gente canalha matando cachorro por aí da maneira mais cruel? Eu não sei como que vocês conseguem se divertir no carnaval com tanto assunto para pensar. Nem comecei a falar dos genocidas, porque civilizações avançadas protegem seu povo. Não existe genocídio em civilização avançada. Daí eles olham aqui para os presidentes, o que aconteceu naquele país, naquele outro país. Meu Deus. Que civilização avançada vai querer amizade com um povo desse? Signo de Leão. Arcano maior para março de 2026. O Hierofante. Arcano menor para Leão
para 2026, 2 de copas. O que é o 2 de copas para Leão? 10 de copas, casamento. Signo de Leão, parabéns, parabéns, parabéns. Aqui só tem vitória, casamento, gente boa, felicidade, 10 de copas, 2 de copas, amor incondicional, amor de solidariedade, caridade, compaixão. Parabéns. Contratos assinados com sinceridade, seriedade, com cláusulas justas aos benefícios dos funcionários. Tá tudo em ordem aqui. Vou pular para o próximo signo. Sol, Lua e Ascendente em Virgem para o mês de março de 2026. Arcano maior para a Virgem para março de 2026. Queridos mentores, arcano maior para a Virgem para março, gratidão. Roda da Fortuna. O que é a roda da fortuna? Sol, Lua e Ascendente em Virgem para março de 2026. 6 de espadas com 7 de espadas. Qual o conselho para a Virgem para março de 2026? Rainha de Copas. Aqui você não tenha medo de tomar a decisão de sair de um grupo que já deu. Pode ser o grupo do condomínio, pode ser um grupo de partido político, porque aqui você está no 6 de espadas com 7 de espadas, na estratégia de sabedoria de sair de um local ou de um grupo, porque já deu. Você não faz mais parte dessa dor de cabeça, de mentiras, de hipocrisia. Já deu. E Rainha de Copas vai cuidar da tua saúde, faxina do próprio umbigo, faxina da própria vida, faxina espiritual, física e mental. Rainha de Copas vai trabalhar você, vai fazer uma terapia, vai procurar evolução, vai procurar saúde mental, física e espiritual em outro lugar, porque aquele aonde você está ou estava, se você já está saindo dele, estava errado. 7 de espadas. A estratégia de sabedoria para você sair do errado, sair da mentira. E 6 de espadas, sair de águas turbulentas para ir em direção de águas claras. Roda da Fortuna, uma virada de jogo de 180 graus. 180 graus. E é isso, Virgem. Vai com Deus, bota na mão de Deus e vai.
Sol, Lua e Ascendente em Libra, roda da fortuna novamente. Então, Virgem, roda da fortuna e Libra, roda da fortuna. O que é a roda da fortuna para Libra? Se ganhar na loto, não esquece de fazer uma doação para o canal de até 10%, por favor. Pagem de Espadas. Qual conselho para Libra? Rei de Copas, 3 de ouro, 5 de ouro. Aqui você vai ter uma estratégia de virada e a pessoa que está ao seu lado é que vai se beneficiar disso. E os hipócritas que não acreditavam que você poderia conseguir uma virada de vida, eles não merecem participar dessa virada financeira. Aqui tem uma virada financeira e quem está ao teu lado, você vai ajudar. Mas quem se afastou de você, não adianta voltar com cara de cachorro que você não vai ter pena. É isso que eu vejo para Libra. Vamos a Escorpião. Sol, Lua e Ascendente em Escorpião, arcano maior do Mago. Lembrando, embaixo o Eremita, os dois arcanos de Virgem, com Mercúrio retrógrado até o dia 21 de março. O que é o Mago? Para Escorpião, Sol, Lua e Ascendente em Escorpião para o mês de março. O que é o Mago? 7 de copas com 3 de espadas. Qual conselho? Qual conselho? Cavaleiro de ouro. O conselho, eu detesto essa carta 7 de copas. Mas aqui o conselho é você procurar imediatamente um planejamento, analisar os prós e os cons, com muita análise, com muito cuidado, para quando Vênus entrar retrógrado, você não sofrer uma pandemia, você não sofrer um surto de mpox na sua cidade, você não sofrer vírus e bactérias no teu condomínio. É para você analisar agora, começar a analisar. Aqui um plano de ação do Mago, um plano impecável do Cavaleiro de Ouro, analisando os prós e os cons para você se preparar, porque daqui 3 meses vem bomba em cima de você. Vai ter uma cataclisma aqui e agora nessa fumaça do 7 de copas, as aparências estão enganando que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Então vai ter um problema sério. Nós estamos ainda dia 1º de março. Um problema sério que é para você começar a analisar desde agora, para daqui 3 meses você estar salvo na tua cidade, no teu condomínio, no teu perímetro, no teu local tá tudo bem, porque em outros lugares não vai estar tudo bem. Aqui tem um alerta para você começar esse plano de ação do Mago, porque se você começar esse plano agora, quando chegar o problema, você tá bem, você tá zen. E Salmo 91, caem à sua direita, caem ao seu lado 1000 e à sua direita 10.000 e nada te atinge. Mas aqui, Mercúrio está retrógrado
E é como se fosse uma pausa no tempo para você tirar vantagem desse tempo e começar a planejar. Porque quando Vênus entrar retrógrado, ó, para todo mundo. Igual aconteceu a pandemia que explodiu. Pode ser qualquer catástrofe, não só pandemia ou vírus do Mpox ou a enchente, o tsunami, a enchente do Rio Grande do Sul. É um exemplo que acontece no Brasil. No Brasil acontece muita chuva. Em outros lugares acontece muito terremoto. Em outros lugares acontece tsunami. Em outros lugares acontece furacões. Em outros lugares acontece apagão. Então aqui é um aviso que as aparências enganam. 7 de copas. A pessoa, ela mente que não sente, a mente mente que não sente. Quando uma pessoa está tão acostumada a mentir, ela esquece que não está tudo bem, que as aparências enganam. Que o lixo atômico, pode ser que aconteça uma contaminação de lixo atômico por aí em alguma cidade. Pode ser que aconteça uma contaminação séria, seríssima em alguma cidade. Como eu avisei antes, eu não sei aonde, eu não sei qual governo, qual prefeito, eu não sei em qual cidade, mas aquela vez eu avisei. Paraná, daí aconteceu aquele caos. Eu avisei ao signo de Gêmeos que aconteceria uma catástrofe um dia antes de acontecer o barranco que desmoronou em Minas Gerais. Mas o governador de Minas Gerais não é do signo de Gêmeos. Eu avisei na leitura errada, devia ter avisado na leitura do governador, que depois eu fui pesquisar para saber que signo que ele é, porque eu não sabia. Então eu estou avisando agora nessa leitura do signo de Escorpião. Mas pode ser o governador de outro signo. Mas pode ser que o prefeito é desse signo. Eu não sei. Eu aviso muitas vezes nas leituras, quando eu avisei que ia acontecer o lixo no litoral norte, eu não sei o signo do prefeito. E eu falei que ia ser um lixo que ia voltar para o litoral. Mas eu não falei a cidade, porque eu não sabia. Se vocês prestassem atenção nas leituras e prestassem atenção, olha, ela falou, então vamos prestar atenção. Porque se a gente arrumar um plano de ação, mesmo que não acontecer, pelo menos já estamos preparados para depois se acontecer, estamos preparados. Ok? Signo de Escorpião. Signo de Serpentário. Arcano maior para Serpentário para o mês de março de 2026. A Imperatriz. Eu não sei se ela caiu invertido, parece que foi invertido, mas eu vou aceitar na posição correta. Queridos mentores e guias astrais, ao signo de Serpentário, que é a Imperatriz. Cavaleiro de Copas. Queridos mentores e guias astrais, qual o conselho para Serpentário? 2 de ouro. Mais uma para o conselho do 2 de ouro.
Aqueles mentores e guias de serpentário, 2 de ouro, mais uma. 8 de espadas. Aqui tem um medo ilusório de aproximação. Aqui você tem um medo ilusório que a mãe natureza não gosta de você, ou você tem um medo ilusório de bichos e insetos. Você tem um medo ilusório que só existe na sua cabeça. Nenhum bicho, nenhum inseto é contra você. Porém, todavia, no entanto, existem insetos que são pestes. São pestes que saíram fora do controle e que hoje são uma ameaça ao ser humano e à natureza, são uma ameaça aos outros animais. Existem insetos que são ameaça aos outros bichos e insetos. Primeiro de todos, as formigas. Se você achava a formiga boazinha, elas estão fora do controle e hoje é um grande problema. Formigas, baratas, carrapatos, mosquitos. Qual que é o mais sério, tia Sou? O mosquito ou a formiga? No Brasil, o mosquito, mas em outros lugares do mundo são as formigas. Aqui no Brasil, o mosquito é o mais sério, em segundo lugar, as formigas. Em terceiro lugar, aquele bicho que come madeira, como é que fala aquilo lá? Como fala aquele bicho que come madeira? Cupim. Então vamos voltar. Mosquito, formiga, cupim, carrapato, pulga, piolho. Mosquito, formiga, cupim, carrapato, pulga e piolho. Vamos botar 7. Em sétimo lugar, qual que é o pior? Doença de Chagas. Não tem na cidade, mas tem no interior. Barbeiro. Esses 7 insetos são um problema na sociedade, para a humanidade e para as outras espécies de animais e de plantas e da fauna e da flora. Agora, se você tem medo de abelha, é um medo ilusório, porque abelha no Brasil nem ferrão tem. Abelhas assassinas não são no Brasil e as abelhas não são assassinas. Mas quando tem uma colmeia de abelha que ataca alguém para se defender, é uma coisa raríssima que acontece caso em 1 milhão. Mas não é no Brasil. Mas nós temos abelhas com ferrão? Temos, mas é muito pouco. E elas geralmente atacam por defesa, por falta de energia, de carinho. É ilusório da sua cabeça. Agora, o problema é que você quer exterminar os mosquitos, daí você passa o agrotóxico e acaba exterminando as abelhas. Então, o certo para não ter mosquito é não ter água parada. É bastante chuva. A chuva limpa os mosquitos. A chuva limpa as formigas. A chuva é muito importante, ok? Tem que ter um controle para não ter agrotóxico, para não matar as abelhas, porque as abelhas são a prioridade, ok? É o que eu vejo para vocês. Eu não sei por que eu estou falando isso para vocês, mas é o que eu vejo para o signo de vocês. Muito importante, anota. Sem abelhas nós não sobreviveríamos 4 anos, de acordo com Albert Einstein. Você tem um medo ilusório de insetos aqui. Os insetos que não precisamos na sociedade foram os 7 que eu mencionei.
É isso que eu tenho a dizer nessa leitura complementar ao signo de Serpentário, é o que eu vejo pela psicometria dos meus dedos. Ok, Serpentário, vamos ao signo de Sagitário. E tem um caso aqui de alguém que é covarde e tem medo de se aproximar de uma pessoa mais velha no amor, uma imperatriz, um cavaleiro com medo de se aproximar de uma imperatriz, ok? Síndrome de Peter Pan, pode ser que essa pessoa passe pelo síndrome de Peter Pan. É uma pessoa que tá sempre, o Leonardo DiCaprio tá nesse problema, porque ele só relaciona com pessoas jovens. Depois dos 25 anos ele não quer mais a namorada, então já tá na quinta, na sexta, na sétima. O George Clooney passou por isso a vida inteira, depois conheceu a Amália e saiu do síndrome de Peter Pan. Então pode ser um síndrome de Peter Pan, alguém com medo de se relacionar. Pode ser isso também. Sagitário. Sol, Lua e Ascendente em Sagitário para o mês de março de 2026. Arcano maior do mundo. O que é o arcano maior do mundo? A Sagitário. Sol, Lua e Ascendente. Sempre Sol, Lua e Ascendente. Sempre. E Sagitário precisa escutar sempre as leituras de Serpentário. E Serpentário precisa escutar sempre as leituras de Sagitário, ok? Porque Serpentário é Sagitário vezes 10, nascido em ano bissexto de 29 de novembro a 17 de dezembro. Dez de espadas. Qual o conselho para Sagitário para março de 2026? Qual o conselho do 10 de espadas? Rei de ouro e pajem de paus. Aqui o conselho é ter empatia e oferecer o sanduíche com refrigerante antes de você querer convencer o QI de 87, que não vai entender que você tá certo e que ele tá errado. O que eu falei para o signo... Qual signo que eu falei isso? Signo de Gêmeos, que é a casa 7 de Sagitário. Então é o seguinte, signo de Sagitário, presta atenção na leitura da casa 7 do signo de Gêmeos, que eu falei isso também. Para você convencer a ignorância à vossa frente, começa com um sanduíche e uma garrafinha de refrigerante. E não coma desse sanduíche cheio de calorias e esse refrigerante que mata a inteligência dos neurônios do teu cérebro, ok? Mas é assim que você começa a querer ter uma conversa com uma pessoa à sua frente que tem um QI de 87. Se você quiser convencer essa pessoa sobre a verdade não é a verdade de cada um, a verdade da verdade. Sol, Lua e Ascendente em Sagitário. Só mais uma carta para o 10 de espadas. Rainha de Paus. Então, a Rainha de Paus é um arcano da corte do signo de Áries. Eu sou do signo de Áries, espero que eu possa ajudar a vocês com o meu conselho para vocês entenderem qual é a estratégia para ser usada com uma pessoa de QI 87 à sua frente. Não adianta você ficar nervoso e querer ensinar quem não vai entender. Quantos centavos tem em R$1, em $1? Então,
Eu espero que eu pude ter ajudado você, Sagitário, e nós vamos ao próximo signo. Signo de Capricórnio. Sol, Lua e Ascendente em Capricórnio. É sempre Sol, Lua e Ascendente nos signos. Caíram duas aqui, Capricórnio sempre cai duas cartas. A Torre com a Justiça. Porque não é um mês feliz, não é um mês engraçado, é um mês de Torre, é um mês de eclipse lunar total, é um mês que vai chacoalhar a todos nessa justiça divina do discernimento de Deus, não é do discernimento do diabo. 4 de espadas. Quatro de espadas. O que é o 4 de espadas? Arcano maior da lua. Eclipse lunar total. É melhor você não acordar no dia 3 de março. Pula para o dia 4 de março, 4 de espadas. Vai ser bomba. Os podres do cultural do Brasil vão tentar utilizar o poder energético do eclipse lunar total para fazer amarração, para fazer bruxaria, para fazer feitiço, igual fizeram nos anos anteriores de eleições, aquele terror, aquele escândalo que aconteceu em 2022, vão tentar utilizar o poder desse eclipse lunar e o tiro vai sair pela culatra e eu não sinto pena. E é isso que eu tenho a dizer a Capricórnio. Signo de Aquário. Meu Deus. Arcano maior para Aquário, Sol, Lua e Ascendente para Março, Sol, Lua e Ascendente, sempre Sol, Lua e Ascendente. Arcano maior dos enamorados. O que é o arcano maior dos enamorados para Aquário? Sol, Lua e Ascendente. O que é os enamorados? Aquário, Sol, Lua e Ascendente, 5 de copas. Qual conselho para Aquário para março de 2026? Qual conselho para Aquário, Sol, Lua e Ascendente, Cavaleiro de Copas? O conselho eu entendi, os 5 de copas eu não entendi. O que é o queridos mentores e guias astrais de Aquário? O que é o 5 de copas? O que é o 5 de copas? 8 de espadas invertido. Olha, Aquário, você está arrependido, mas ainda dá tempo de mudar de estratégia. O que eu falei na leitura mensal para Aquário? Se eu lembro,
foi parecido com o que eu falei hoje para Gêmeos. Você quer convencer o QI de 87 que você tá certo, que o QI tá errado? Aparece, chega, se aproxima com uma cesta de sanduichinhos gostosos e garrafinhas de refrigerante antes de você começar a falar a sua oratória maravilhosa, porque não faz sentido na cabeça de quem não entende. Se você quer convencer alguém que você está certo, pega a pessoa pelo estômago. Quando o estômago estiver cheio de calorias, o cérebro fica mais calmo para poder te ouvir melhor. Ok? Muda de estratégia, porque a tua estratégia nervosa de chegar e falar, se você é nervoso, se você é energético. Agora, se você é calmo e você fala com aquela calmaria maravilhosa, excelente. Mas aqui tem algo, mesmo você sendo energético ou sendo calmo, tem algo que você se arrepende profundamente. 5 de copas. Hoje você entende que você já teve uma opinião errada. Então, como você sabe que várias pessoas dependem da sua orientação, talvez você orientou alguém errado e você se sente culpado. Mas não tem problema, não é vergonha admitir que a gente erra, é vergonha insistir no erro, ok? Qualquer livro de psicologia vai te explicar isso. Não é vergonha admitir que estamos errados, é vergonha insistir no erro. Não é vergonha admitir e pedir desculpa, é vergonha insistir na culpa. Ok? É isso, Aquário. Muda de estratégia. Signo de Peixes. Mercúrio retrógrado em Peixes até o dia 21 de março. Sol, Lua e Ascendente em Peixes para março. Arcano Maior. Sol, Lua e Ascendente em Peixes. Gratidão. O Hierofante. A carta pulou no chão, 6 de ouro. Se voltar, e no fundo, Arcano Maior de Peixes, o pendurado. Recíproco, energético, benéfico, sem karma. Mas vamos ver se volta, 6 de ouro, ao signo de Peixes. O signo de Peixes está numa vibe boa. Vamos ver. Sol, Lua e Ascendente em Peixes para março, o que é o Hierofante. 6 de paus, vitória. Tá numa vibe boa. Vamos ver qual conselho para Peixes. Qual conselho para Peixes para março? O conselho é o 5 de paus. Então aqui você tem que lutar pelo contrato. Nós temos um contrato aqui, ou é de trabalho ou é de casamento. Se for casamento, é o prenup. Nos Estados Unidos tem prenup. Aqui no Brasil eu não sei se isso existe. Deixa eu até olhar no Google se existe prenup no Brasil. Porque aqui tem uma prenup que precisa ser feita antes de vocês se casarem para você se garantir. Prenupcial. Aqui existe contrato prenupcial no Brasil? Tem que fazer, ok? Signo de Peixes.
tem que ser conversado antes, bem antes de se casar. Esse prenupcial tem que ser feito. Eu não sei como é que faz no Brasil. Se você está me assistindo dos Estados Unidos, é prenup. Aqui no Brasil eu não sei, mas tem que ser conversado. As suas exigências têm que ser conversadas. Não adianta deixar para depois do casamento. Ok? E se for um contrato de trabalho, você tem que exigir um certo benefício antes de assinar, porque eles vão concordar. Tá faltando alguma coisa nesse contrato, é só você exigir que eles vão concordar, porque eles querem muito você trabalhando nesse lugar, ok? É isso que eu vejo a todos. Abraço energético da Tia So. Cuidado com o eclipse lunar total no signo de Virgem, porque estamos em Mercúrio retrógrado até o dia 21 de março. Shalom, salam aleikum, namastê. E amanhã começa a subir as leituras bônus de lua cheia aos 4 signos com mais polegares no canal. Em primeiro lugar, obviamente, que é o signo de Áries. Em segundo lugar, acredito que vai ser o signo de Peixes. E em terceiro e em quarto lugar, eu não sei. Volta lá na sua leitura mensal e deixe seu polegar abençoado para vocês ganharem bônus de lua cheia. Shalom, salam aleikum, namastê.